árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Nós vamos começar examinando as tentações e o pecado presente aqui, nessa narrativa. Mas antes da gente mexer com as tentações, a gente precisa entender o que o texto quer apresentar conosco com essa figura nova que aparece em Gênesis, que é a serpente. Muitas vezes a gente olha para esse texto e às vezes pensa que é só uma metáfora, só para se referir a Satanás. Mas é importante a gente ter algumas ideias sobre o texto de Gênesis para a gente entender mais a fundo o que está acontecendo nessa cena aqui, o que está acontecendo nesse registro. Porque se a gente não entende o que está acontecendo aqui, a gente não entende a consequência do pecado, as ações de Satanás para nos tentar, que aconteceram no jardim e que continuam acontecendo ainda hoje, e consequentemente também as nossas outras atitudes aqui, as maldições e tudo mais. Porque esse texto nunca pode ser encarado como um mito. O mito tem o intuito de ser criado para que você ouça uma mensagem, sem se preocupar se ela é verdadeira ou não, mas que ela tem um fundo de moral para transmitir para alguma pessoa. A palavra de Deus não. São histórias reais que aconteceram de fato e que explicam o porquê que nós estamos assim, porquê que a humanidade está do jeito que está, porquê nós passamos por tudo isso. Então a primeira coisa para a gente entender sobre a serpente é que ela era um animal. De fato era um animal. Quando é apresentado aqui, o próprio texto nos diz isso, que ela é o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. O texto nos diz que aquele animal, possivelmente uma cobra, embora a palavra serpente na Bíblia nem sempre está ligada à cobra, mas às vezes o gênero réptil, a classe dos répteis. Às vezes, várias vezes as serpentes são colocadas como um grande grupo de animais aqui. Então, nem sempre a serpente é sinônimo de cobra. Mas, nesse caso, o texto nos dá a entender que era, sim, uma cobra, um animal que tinha as características de uma cobra. E é muito importante a gente perceber uma coisa, que esse animal, ele fazia parte da criação. Se você olha no seu texto, foi quem que fez esse animal? Foi Deus. Um ponto muito importante aqui. Deus fez tudo bom, mas ele faz a serpente. Ele se torna autor do mal por isso? Porque foi feito. Até então, a cobra que é mal, não? Uhum. Ele faz. Se foi o que fez, então é o autor, sim. Uhum. E aí? Vocês concordam com o irmão? Não, ele fez. Ele não é mal. Uhum. Mas a cobra foi feita. Não fez com propósito de ser mal. Tá melhorando. Mas quem foi feito, ele é o autor. Vamos lá. O texto deixa bem claro aqui que o quê? Que esse animal foi feito por Deus. Mas esse animal, a primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar, ele estava debaixo do quê? Da autoridade do homem. O homem deveria dominar sobre esse animal. Não só dominar, mas ter umas outras instruções, como a instrução de guardar o jardim. O homem tinha a tarefa de impedir que aquele santuário que Deus fez, que é o Jardim do Éden, fosse contaminado por algum tipo de elemento maligno. Então é muito importante a gente entender que, embora a criação desse animal é boa, porém existe um ente espiritual que apropriou da criação. Então ele veio do mal. Então Deus isso que é muito importante. O mal não é criado por Deus, a mesma coisa, o texto quer nos dizer que ele não é criado por Deus, mas também não está debaixo do poder dele. Porque tudo
fala que é Deus que fez, então? Vamos lá. Nem está além. Pois é. A criação desse animal é boa. Quando Deus faz a cobra, a serpente, ele diz que faz parte dos animais e isso era bom. O texto diz aqui que ele é o mais sagaz de todos os animais. Só que quem gosta de se aproveitar das coisas que Deus criou sempre é Satanás. Dentro do contexto da criação, da criação do mundo que existe, que realmente a gente vê ali Deus criando nos 6 dias e no 7º descansa, Deus não faz nada que ele diz que é mal. Quem entra nessa criação é Satanás. A Bíblia não em nenhum momento descreve muita coisa sobre Satanás. Não temos muita descrição sobre esse personagem, sobre esse ser que aparece aqui. Somente que ele é sempre tido como aquele que provoca o mal, que instiga o mal na criação, na humanidade, que tem um ódio contra Deus. Esse é um ponto muito importante. Então o mal ele não é criado por Deus aqui no jardim. Quando ele cria o mundo, ele não cria o mal aqui no jardim. Quem se apossa e traz o mal para essa criação é Satanás. E ele permitiu, então. Exatamente, e isso é um ponto importante. Nada está além do poder de Deus. Esse mal ele entrou na criação, mas a gente vai ver que Deus vai o quê? E quem Dominar. que aplicou o mal? O quê? Lá. Aplicou em que sentido? Não foi o Satanás? Sim, ele provoca. E quem criou o Satanás? Aí a gente sabe que é Deus, mas a gente não sabe muito sobre a história. O ponto é que é o seguinte, na criação, Satanás está num período anterior à criação. Na criação, o texto quer dizer que não teve nenhum agente dentro da criação que Deus criou que fosse mal. Tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez ali na criação era bom. O que aconteceu com Satanás, a Bíblia não dá muita descrição. E tem pouquíssimas coisas que falam sobre ele anterior à formação do mundo. Pouquíssimas. Mas eu tenho comigo uma concepção. Assim como Deus criou o homem perfeito Uhum, e totalmente capaz de obedecê-lo, uhum, de servi-lo para sempre, e também possível de fazer suas escolhas uhum. e tomar um rumo diferente daquilo que é o propósito de Deus. Se Deus fez o homem assim, com certeza Ele fez os seres espirituais, os seres angelicais com a mesma possibilidade. Porque senão Satanás não teria se revelado. Exatamente. Pouco que fala de Satanás, exatamente, pouco que fala de Satanás, até essas figuras de que ele era um anjo especial e tudo mais, estão muito mais na tradição do que na Bíblia. A gente tem mais informação de Satanás nas tradições, nos livros apócrifos e outras coisas mais do que na Bíblia. Então a gente tem que ter muito cuidado porque nesse processo tem isso. Mas eu concordo, realmente, Deus não faz nada que vai contra o caráter dele. Não sabemos como foi essa rebelião de Satanás, o que ele fez, tudo que a gente tem aí por aí sobre Satanás é conjectura. Mas que terça parte caíram no momento que Jesus vem. Ali está na Bíblia. Eles caíram, mas eles caíram porque eles estavam Rebelando contra Deus. Isso. É um ponto, exatamente, isso é um ponto fundamental. Esse ser que apropria da serpente é um ser que está sempre em ódio contra Deus. É o próximo ponto aqui. Satanás é o ser que protagoniza o ódio e a rebelião contra Deus. Na Bíblia, sempre que ele aparece o termo, sempre que ele é apresentado, mesmo que às vezes como aparece aqui, como ele tomando o controle de um animal, ele é apresentado como um ser que está sempre odiando as ações de Deus, o que Deus fez, o que Deus criou, ou se rebelando contra as ações dele. Mas é lógico que isso não foi sempre assim. Exatamente. Havia harmonia. Exatamente. Provavelmente havia harmonia no céu, mas a gente não tem registrado o que ele fez, o que aconteceu, como aconteceu. Só que uma terça parte do céu, por causa de Jesus, que ele mesmo fala, estava sendo o quê? Jogada. Sendo lançada fora no momento que ele estava na terra. É o único texto que a gente tem com muitas informações. Até o termo Lúcifer, ele não é da Bíblia. Ele é posterior à Bíblia. Não tem nenhum momento que você vai ver que Satanás é Lúcifer.
A referência a anjo de luz que aparece na Bíblia, salvo engano em Isaías, é uma referência a Jesus e não a Lúcifer. E aí a gente pode falar sobre isso depois, mas é só para a gente entender que não tem muita informação, até o próprio texto de Gênesis não informa. Quem que criou esse ser que tomou posse? Tentando explicar bem rápido, porque é meio comprida a explicação. É uma má interpretação do texto de Isaías, que fala lá sobre um anjo de luz, que quando foi traduzida para o latim, em vez de anjo de luz lá, coloca Lúcifer. E aí as pessoas interpretando o texto lá com relação a esse anjo de luz, achavam que estava se referindo a Satanás. E aí ele aparece em 2 momentos. Um para se referir ao rei da Babilônia, esse termo, ou estrela da manhã, coisas que aparecem assim. É para se referir ou uma referência direta ao rei da Babilônia, ou uma referência direta a Jesus. Uma indireta a Jesus. Então esse termo ele não vem na Bíblia. Lúcifer não tem esse nome na Bíblia. É uma criação que veio na tradição posterior por causa disso. Más interpretações e criaram esse nome para se referir a Satanás. Agora, Satanás é um termo bíblico, o próprio Jesus fala, para Pedro, a reda de Satanás. É um termo bíblico que tem sempre a ver justamente com essa palavra, ela até origina de serpente, essa palavra, origem, Satanás, que tem essa característica, sempre um espírito que se rebela contra aquilo que é divino, contra aquilo que é de Deus. Oi? Não entendi. Vai lá, Nelson, pode ir lá na porta, por favor. Satanás, então, é muito importante. Isso é só para vocês entenderem que tem muito mito sobre a figura de Satanás presente no dia a dia. Mas para a gente ver o que a Bíblia já começa apresentando. Aqui é uma serpente, um animal que foi criado bom, mas que esse ser espiritual que a gente conhece depois como Satanás toma posse desse animal. O que é uma ironia, porque quem deveria controlar esse animal, quem tinha que se subordinar a esse animal era quem? O homem. E a gente vai ver que esse animal faz o que com o homem? Controla o homem. A serpente, que era para ser dominada, passa a ser a dominadora. Então, Satanás é aquele que sempre protagoniza o ódio, a rebelião contra Deus e é o promotor do mal na criação. Ele é aquele que vai instigar. Não é tudo de mal que é culpa dele, mas ele é aquele que instiga, que provoca, que semeia o ódio contra Deus e a rebelião contra Deus. Consequentemente, a gente também tem que ver ele, isso é um ponto muito importante, como um promotor de destruição das famílias e deturpação das famílias. Se tem um ser que deseja o mal para as famílias, é esse ser. Porque a característica de Satanás é essa, ele se rebelar contra tudo que é bom que Deus criou, contra tudo que provém de Deus. Ele vai querer se rebelar, ele vai querer ir contra, ele vai agir de forma, como se diz, de forma contrária a Deus. Então, ele é um promotor da destruição. Então, a gente tem que ter essa história que é começar dizendo, olha, o mal entrou porque o homem não... Se a gente tivesse mais explicação aqui, que o texto quer nos sugerir. Esse mal entrou porque o homem não estava atento ao seu dever de guardar o jardim. E ao invés de guardar, ele passa a começar a ouvir o ser espiritual que é conhecido por o quê? Odiar e rebelar a Deus. Ele passa a dar ouvidos para o ser que se rebela contra Deus. Consequentemente, o que ele quer nos dizer, olha, quem sempre está instigando a gente a duvidar da palavra de Deus é Satanás. Ele semeia isso no coração, ele semeia isso na nossa vida. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui já com a primeira parte desse texto. Ele é o animal mais sagaz que o Senhor fez e que, então, espiritualmente ele passa ali a ter fala, ele passa a conversar, ele passa a ter todas essas ações aqui, de modo a tentar converter a mulher para a rebelião contra Deus. Então a gente precisa entender essa característica, porque esse mais do que Satanás às vezes possuir, te deixar doente, te deixar fraco, o que ele pode fazer, porque a gente vê com Jó, a principal tarefa que ele tem, a principal missão que ele tem é te levar a se rebelar contra Deus. Diga, Leonardo, você quer perguntar? Ah, tá.
Então, a principal tarefa que ele tem é de fazer rebelar contra Deus. E a gente tem que ter cuidado, porque o que muitas vezes a gente está ouvindo não provém de Deus, provém de Satanás. Quando o assunto se trata de família. Até aqui tudo bem? Vocês entenderam quem que é essa serpente? Entenderam o papel e a ação dela aqui nessa história? Qual que é o objetivo? Certo? Então vamos lá. O texto então nos começa dizendo, dando essa introdução, apresentando quem que é essa serpente. E a gente vai ver agora cinco ações da serpente para tentar a mulher. E a primeira que ela tem é que Satanás, olha que interessante, é um teólogo que expressa abertamente o seu ódio contra Deus. Volta seus olhos aí para a Bíblia e vê, no versículo 1. É assim que Deus disse. A primeira fala que ele começa dizendo para a mulher, é assim que Deus disse. Primeira fala, a primeira coisa que ele quer trabalhar é justamente com o quê? Você falou uma coisa antes. Com a concepção de Deus. A primeira conversa que nós temos narrada na Escritura sobre Deus começa com Satanás. Quer dizer que teologia é ruim, os teólogos são ruins? Muito pelo contrário. Mas é que Satanás ele usa do quê? Dessa conversa sobre Deus. Satanás não faz o seguinte, olha, não fala nada sobre Deus não. Ele, pelo contrário, ele quer que você saiba que Deus existe. Mas ele quer que você tenha uma atitude com Deus que é diferente daquela que Deus espera. Que é a de amor, submissão, obediência. Ele quer que você tenha um ódio contra Deus. Ele quer que você duvide o tempo inteiro da palavra de Deus. Então ele começa falando com a Eva o seguinte, olha, ele não fala assim, eu tenho uma novidade para te apresentar. Ele começa pegando o quê? Vamos falar sobre Deus? Vem cá, Eva, vamos conversar sobre Deus? Deus não falou uma coisa para você? Eu quero te mostrar que não é bem assim. Então, a primeira conversa sobre Deus, ela é carregada de um tom de escárnio. Você pode ver, sim, que ele já começa mudando a mensagem. Não comereis de toda árvore do jardim? Não foi assim que Deus te disse? Que você não pode fazer um monte de coisa? Não foi assim que Deus te disse que você não pode comer de todas as árvores? Ele já começa o quê? Jogando num tom de escárnio essa ideia de justamente, olha, esse Deus não é tão bonzinho quanto você pensa. Se a gente for olhar friamente a palavra dele, ele está te proibindo de ser livre. E aí a gente vai vendo que parece demais com muitas coisas que muitos teólogos hoje em dia fazem. Muitos que se dizem seguir, até mesmo dizer seguir a Cristo, que são pregadores que deturpam a mensagem. Então, Satanás aqui ele carrega com essa mensagem. E o primeiro passo para você pecar é deixar que Satanás te atraia para questionarmos a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Começa por aí. Foi assim que Deus disse? Ele quer que você olhe para a palavra de Deus e fale assim, será que é assim mesmo? Será que isso vai dar certo? Será que é assim mesmo? Isso pensando nas nossas famílias. Quando se trata do assunto família, várias formas também Satanás nos usa. Primeiro, conceito. O que é família? Ficou um tempão aqui falando no primeiro dia. Quantos conceitos abertos a gente tem sobre o que é família? E o pior é que esses conceitos variados, diferentes que a Bíblia traz, eles já estão na nossa Constituição. Sim. Na nossa Constituição Federal. Eles já estão, A cultura dos homens, a semente da serpente. já foi assimilado. Exatamente. Na nossa lei maior. Exatamente. Conceito distorcido de família. A estrutura. Tem que ser pai, mãe e filhos. O marido tem que ser o cabeça, a mulher tem que ser submissa, o filho tem que ser submisso aos pais. Foi assim que Deus disse? Começa sempre com essa questão. Às vezes a gente não questiona, não, Deus é o Senhor e Rei, a gente canta aqui domingo após domingo, mas a gente fala, não, minha família é a minha regra. Eu que mando. Você ia falar, Nelson? É que ele começou a falar e eu acabei cortando.
Então, assim, começa com essa ideia, conceitos, estruturas, as formas de relacionar. Eu tenho que ter só uma mulher? Eu tenho que me comportar em obediência com meu pai, se eu sou um filho? Comportamento. Eu tenho que ter respeito pelo meu marido? Eu tenho que ter essa postura. Então, é sempre assim, a gente vai ver essa ideia de que o quê? A teologia ela vai tentar, às vezes, nas tentativas de dar respostas sobre o que Deus diz, abrir possibilidades sobre a qual a Bíblia não abre. E tem muito pastor, muita gente que diz que está falando em nome da família, que perverte tudo isso aqui. Então a gente tem que ter cuidado, porque Satanás, a primeira coisa que ele faz é usar de teologia, de certa forma, uma conversa sobre Deus, porque a conversa toda aqui não é sobre comer o fruto. A conversa aqui é se a palavra de Deus realmente era aquela. Basicamente, a conversa não é sobre família. A conversa é se a palavra de Deus está certa ou não. Foi a primeira palavra que falou para a família. Exato, foi a primeira. É assim que Deus disse. É a primeira coisa que ele começa dizendo, é assim que Deus disse. Então a primeira coisa é essa, a gente tem que tomar cuidado. Esse é o primeiro ponto da estratégia de Satanás que ele usou com Eva e que ele usa conosco, nos querendo fazer duvidar quando o assunto é família também. Outro ponto é que Satanás reformula o mandamento para suscitar dúvidas quanto à sua simplicidade de obediência. Se você volta lá para Gênesis 2, versículo 16, a gente vai ver que a ordem que Deus deu é dessa forma: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora olha como Satanás fala. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Veja que sagaz ele é. Muito bem. Deus falou o quê? Você pode comer de tudo. Menos de uma árvore. Menos de uma. O que Satanás fala? Não pode comer de todas as árvores. Não pode comer de nenhuma. Parece simples aqui a mudança, mas a mudança muda tudo. A perspectiva é toda, porque após questionar a autoridade de Deus, se Deus é de fato um ser que vale a pena confiar, ele levanta a possibilidade de interpretação. Quando ele faz a pergunta, não comereis de toda árvore do jardim, ele estava meio que fazendo assim para Eva. Eva, você já não reparou que Deus colocou uma coisa, proibiu uma coisa? Quem não te garante que ele não vai te proibir mais coisas? Ou que ele está te proibindo de conhecer o principal? Ele te deixou ficar com um monte de coisa, mas uma ele não deixou porque esse aqui é o principal. Ele é psicólogo, cara. A pergunta aqui, não comereis de toda a árvore do jardim, leva a mulher a refletir sobre a interpretação da ordem recebida. E o que poderia acontecer? Possivelmente Eva não ouviu de Deus essa instrução. Quem deu essa instrução para ela foi Adão. Porque ele já tinha recebido de Deus essa instrução. Então o que possivelmente Satanás fazendo aqui nessa conversa já estava jogando Eva? Eva, você ouviu isso de Adão? Você tem certeza que é bem assim mesmo? Você tem certeza que Deus falou isso mesmo? Será que ele no final ele não está te proibindo de desfrutar de um monte de coisas e enquanto você está aí restrita só em algumas coisinhas? Só na maçãzinha, na pera? Enquanto ele te impede de conhecer do bem e do mal. Sabe qual que é essa? Sabe o articulo? O articulo. Sabe o articulo? Articulo. Então a pergunta envolvia justamente isso, levar a mulher a refletir se a ordem de Deus é a ordem de Deus que ela recebeu. Será que ela é de Deus mesmo? Será que foi assim que Deus disse e eu entendi errado? Porque o grande ponto aqui que Satanás faz é uma coisa que muitos acabam fazendo também. Que é muitas vezes o texto bíblico ser simples quanto à ordem. Veja, a ordem de Deus era simples. Vocês podem comer de tudo, mas uma não. Agora Satanás traz um peso na ordem. Não pode comer de nada.
Porque o que ele faz muitas vezes é isso, é você ver textos onde a Bíblia diz, olha, obedecer pai e mãe, honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem os dias na terra. É simples a ordem. Bem claro. Bem clara, não matarás. Bem clara, não adulterarás. Bem clara. Só que qual que é a questão que muitas vezes a gente acaba fazendo, que ele faz com a nossa mente? É tentar dizer assim, não, mas não é adulterar nesse sentido, no contexto daquele período. Uma família era ideal no contexto bíblico, porque era o contexto ali daquele povo era patriarcal, era desse jeito. Hoje a gente vive tempos diferentes. Então a gente tem que ter cuidado. A Bíblia tem ordem simples. Filho, honre pai e mãe. Maridos, ame as suas esposas, como Cristo. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O sexo somente dentro da união do casamento. Não se unir em julgo desigual. São ordens simples. São ordens claras de Deus. Mas que muitas vezes a gente vai dando o quê? Condições. A gente tem que ter cuidado porque isso penetra dentro das nossas famílias. Essas tentações vão entrando. Não, eu vou ser submissa só se... Não, eu vou me sacrificar pela minha esposa só se ela... Não tem um se lá. Tem uma ordem de sujeição a todos ali. O pai, não, eu vou obedecer meu pai só se... ele tiver certo. Só se ele fizer o que eu quero. Não tem isso. Isso é uma estratégia que Satanás criou na nossa mente para a gente fazer o quê? Duvidar. A terceira coisa é que Satanás gosta de destacar a proibição. Nesse mesmo texto, ele ressalta o quê? O que Deus proibiu. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele colocou um toda, mas ele quer fazer o quê? Olha, tá vendo essa proibição que Deus deu para você? Ela é pesada demais, ela é o quê? Ele falou que ele tá fazer ela pensar que vai aumentar. Exatamente. Que a punição é maior, que a punição não, que a proibição é maior do que ela deveria ser. Então, o Satanás, ele gosta de chegar para você e falar assim, não, só uma olhadinha, não faz mal não. Tem um cara conversando com você, não tem problema não, vocês são só amiguinhos. Conta seus segredos para ele. Todo mundo faz, todo mundo tem um melhor amigo fora do casamento. Ou então, seu pai falou alguma coisa, sua mãe falou alguma coisa para você, mas ela não sabe de nada não, ela não sabe das novidades atuais. O que Satanás gosta de fazer é justamente, olha, estão te impedindo de ser quem você é. De ser livre, de ser o ser que você deveria ser. E a gente tem que vigiar para não concentrar nossa atenção na coisa proibida. Um dos problemas muitas vezes que a gente tem é que a gente sempre está sentindo falta de algo. E a gente gosta de dizer, não, se eu estou solteiro, eu sou proibido o sexo. E a gente fica só lembrando disso. Se você é casado, não, é só com uma pessoa só. A gente traz isso como o quê? Peso, não como bênção. A gente gosta de tratar as proibições que Deus nos dá como o quê? Um peso a mais. A gente gosta de dar ênfase. Até quando a gente vai ensinar a criança, você não pode, você não pode, você não pode. Só que no meio de um não pode, tem 1 milhão de você pode. Então a gente tem que, em vez de ponderar sobre as coisas que Deus proíbe, no sentido de ficar só assim, não, isso eu não posso, isso eu não posso, como se Deus fosse um carrasco que não quer ver você bem, você tem que ponderar também sobre a multiplicidade de bênção que Deus te dá. Se Eva tivesse consciente disso, ela falaria, não, muito pelo contrário, ele deixou a gente comer de todas. Menos de uma. Porque ele sabe o que é bom. Mas a gente olha para a resposta dela, ela diz, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela até responde isso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, olha o que ela disse. Dele não comereis, ok, não é para comer, nem tocareis, para que não morrais. Nem tocareis já aparece aqui. Deus, na ordem que a gente deu, Deus falou sobre tocar no fruto? O texto hebraico e bíblico aqui que já nos dá essa ideia. Olha, a Eva está o quê? Focando no quê?
na proibição. Satanás já pegou ela. Ele está usando algumas coisas que é meio óbvio. Você fala assim, não, isso é errado. Só que aí na hora que você vai responder, você fala assim, eu vou lidar com o errado focando mais ainda na proibição. Dando mais peso para a proibição. E aí é onde Eva se torna legalista. E legalistas também são bem usados por Satanás. Então a gente tem que ter cuidado com as ênfases nas proibições nos assuntos família. Somos tentados demais a ver nossas famílias sobre o olhar da proibição e não das bênçãos. Ah, essa é a minha família, eu não posso fazer isso, eu posso... A gente gosta de dar ênfase no que não pode. Em vez de ver, olha quanta bênção eu tenho de poder ter uma mulher só, de ter um homem só, de ter os pais e a mãe que eu tenho. Olha que bênção é essa minha família. Só que você fica pensando, não posso. Porque como se fosse mais um peso sobre você. E é o que Eva, pelo jeito, também entendia. Não posso nem tocar nesse fruto. E nisso Satanás já começou a mexer com ela aqui. A quarta questão é que Satanás vai lançar dúvidas sobre a sinceridade do amor de Deus por nós e nos apresenta Deus como alguém que só se interessa por causas próprias. Ele vai dizer, porque Deus sabe, no versículo 5, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a justificativa que Satanás dá para a mulher. Olha, Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser um ser divino igual a Ele. Ele não quer isso. Ele não quer alguém assim. Em outras palavras, Satanás brinca com uma coisa até importante que o texto já nos falava, que o homem foi criado o quê? Imagem e semelhança de Deus. E ele fala, no dia que vocês comerem, vocês vão ser o quê? Como Ele. O homem já era. O homem já era como Deus. Só que Satanás quer dizer, vocês ainda não são. Como Deus no sentido que eles são imagem e semelhança. Que eles já eram portadores de muitos atributos que a divindade colocou nele. Mas Satanás destaca novamente o que você não tinha na época. Você ainda não é conhecedor do bem e do mal. Será que Deus te ama mesmo? Ou Ele só está querendo te fazer um robozinho para você adorar Ele do jeito que Ele quer? Então, em seu ódio contra Deus, Satanás tenta fazer Eva acreditar que Deus a estava limitando, impedindo ela de ser plenamente humana, de ser quem ela é, de ser livre, de seguir o coração dela. Cuidado, então, com mensagens do tipo, siga seu coração, você é livre. Cuidado com aquelas mensagens que você tem que separar mesmo. Você arruma coisa melhor. Você é melhor do que isso. A Bíblia foi clara. Você merece coisa melhor. Você usa até o texto bíblico. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. São armadilhas que o inimigo coloca nessa ideia. Não, se você seguir, você vai ficar preso num casamento infeliz pro resto da vida. Se você continuar obedecendo seus pais, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. Seus amigos vão estar tudo lá fazendo, você não vai estar fazendo. Seus colegas de trabalho já todas separaram. Você que fica sendo boba. Seus amigos já todos traem a esposa. Ou então, de formas mais sutis. Não, nosso casamento é assim, cada um tem uma conta. O que é meu, o que é seu é seu. Isso não é família. Dentro do casamento a gente pode ser tentado a essa ideia de que eu sou livre, eu sou capaz, eu sou bom. E o outro está me atrapalhando a ser bom. Ou melhor, Deus me colocou uma pessoa que me impede de progredir. Tem até um filme que conta a história do dono do McDonald's, que quem de fato cresceu, fez o McDonald's crescer, porque ele era de outros donos que tinha esse nome.
Mas uma das partes mais marcantes lá do filme é que ele chega à conclusão de que a mulher que ele era casado atrapalhava ele de progredir com a empresa. A solução que ele faz é arrumar outra. E a gente é tentado nisso. Nessas ideias. Não, Deus está te impedindo de viver o melhor. Esse Deus que você serve não é um Deus assim. Deus está lá no céu, não preocupa com Ele não. Ele quer que a gente viva o bem aqui na terra. Estratégia de Satanás. Então cuidado com qualquer conselho que diga que sua família é uma barreira para você. Seus filhos estão te impedindo de progredir na vida. Muitas mulheres hoje em dia caem nessa ideia. De, seus filhos atrapalham. Muitos homens também. Não vamos ter filho porque o filho atrapalha a nossa relação. Qualquer conselho que diz que sua família é uma barreira para você, está errado. Então, divórcio, homossexualidade, poligamia, rebeldia aos pais são manifestações plenas dessa dúvida quanto ao amor de Deus em suas ordens para a vida familiar. Não, eu quero me casar com um outro homem. Porque o importante é o amor. A gente tem que desfrutar do amor. Não é o correto. Tá aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão caladinhos? Estão com medo de Satanás? Mexe lá pra mim lá atrás, que eu acho que ele saiu do negócio. E a última fala, que enquanto o Leonardo vai arrumando, está no versículo 4. Ok, só dá eu tô acabando também. Só dá uma mexidinha aí. Beleza. O último ponto é que Satanás nega a verdade da palavra de Deus. Ele diz, certamente, é certo que não morrereis. É certo que você não vai morrer. Você tem, porque a Eva diz, olha, se a gente tocar nesse fruto, a gente vai morrer. Aí Satanás quebra ela. É certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que quando vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a Ele. Ele não vai poder fazer nada. Então, com certeza não morrereis. O último passo é convencer de que não vai haver consequências de nossa desobediência da palavra de Deus. Primeiro ele vai na teologia. Te desconstrói. Depois ele vai aumentando a palavra de Deus, muda a palavra de Deus para adequar ao que ele quer. Depois ele vai mostrando justamente que o amor de Deus não é tão sincero. Ele vai fazendo todas essas coisas até chegar no ponto de que você fala assim, é verdade, não vai acontecer nada comigo. Todo mundo fez, não aconteceu nada. A gente duvida que vai haver consequências da nossa desobediência da palavra de Deus. Então, sem temer as consequências do pecado, a gente fica livre para agir como rebeldes desenfreadamente. Se você não teme que o seu pecado pode ter consequências diante de Deus, você vai agir. Conversei com uma pessoa mesmo que passou por um processo aí de disciplina essa semana e ele falou, olha, eu só cheguei nesse ponto aqui porque Deus me parou. Eu não ia parar. Eu achei interessante ele ter essa compreensão. Eu não ia parar. Se Deus não intervisse na minha vida e falasse assim, chega, eu não ia parar. Então, a partir do momento que você para de temer que Deus vai dar um basta na sua vida, você vai continuar sendo rebelde. E é importante a gente lembrar que há consequências para a nossa família em relação aos nossos pecados. Satanás deseja que a gente ache que isso não vai acontecer, mas existe consequência. Muitas famílias estão destruídas porque negligenciaram essa questão. Muitas famílias passam por tudo isso porque negligenciaram essa questão. A gente viu as tentações hoje. Até por causa do tempo, para não ficar muito comprido também o estudo, a gente vai ver na semana que vem as consequências que esse pecado teve. A gente vai continuar na semana que vem esse estudo aqui também. Mas, por hora, o que a gente tira disso aqui tudo? É se lembrar que a gente não está tranquilinho de boa.
A ordem que Jesus deu para os seus discípulos era simples. Vigiem e orem. Fique atento. Se Adão tivesse atento ali com que Eva estava sendo seduzida e mandasse embora aquela serpente, matasse aquela serpente, sei lá o que ele fizesse, o pecado não teria entrado. Todas as catástrofes que as nossas famílias vivem não seriam presentes. Então a gente tem que estar atento, porque um ponto que eu vou falar na semana que vem com mais detalhes é que Deus nos dá as características necessárias para viver uma nova vida. Que vive sim com as consequências do pecado, mas que sabe que tem redenção, que tem restauração. Mas a gente tem que ficar atento com essas ações de Satanás. Foi assim que ele pegou os primeiros homens, é assim que ele pega a gente até hoje. Não, se você não fizer isso no seu negócio, ou na sua família, o negócio não vai para frente. A gente tem que ter esse cuidado. Isso aqui está escrito para que a gente saiba como o pecado entrou no mundo e como é o inimigo de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, está escrito aqui para que a gente saiba que esse inimigo está sob o controle de Deus. Deus vai lançar uma maldição sobre a serpente. Não só uma maldição, mas a sentença já. Ela já vai estar condenada aqui em Gênesis 3. A gente só vai aguardar a sentença final dessa condenação. O resto da Bíblia toda é só esperar como isso acontece. Mas Satanás já está condenado. Ele não tem mais o poder, no seguinte sentido, de que você tem uma força maior pela qual você possa se recorrer. Cristo Jesus, o Espírito Santo. Se você percebeu que você está em alguma tentação dessas aqui, dentro da área da sua família, é momento de acordar. É momento de abrir o olho e falar assim, preciso de ajuda. Essa mesma pessoa que falou, eu só parei porque Deus me parou, ela teve a oportunidade de ouvir. Cara, você precisa de ajuda. E ele sabia que precisava, mas ele não foi atrás. Mas ao mesmo tempo, Deus é gracioso. Que Ele te impede de entrar nos seus piores pecados. De entrar num estágio que seu coração fica tão duro que você passa a ser igual a Satanás. Porque no final, quando o homem e a mulher pecam, eles fazem um pacto com Satanás aqui. Não pense que pacto com Satanás é só aqueles rituais dos satanistas lá que o adoram intencionalmente. Mas é um pacto de, tamo junto, vamos rebelar contra Deus. Deus disse isso, a gente vai fazer diferente. Porque nós somos livres, nós somos autônomos, nós somos iguais a Ele. Talvez não fizessem isso conscientemente, mas... É todo um sinal de que eles estão fazendo um pacto com Ele. Eles não estavam conscientes disso, assim. Isso é muito bom você comentar. Eles não estavam... Depois eles viram a besteira que fizeram. Exatamente. Eles foram literalmente iludidos. Porque a gente pensa, pacto com Satanás é só... Não, quando você se une a pessoas que entram em rebelião com Deus, que desobedecem intencionalmente a palavra de Deus, você está fazendo um pacto não com Deus. E você precisa buscar as orientações de Deus. As orientações de Deus muitas vezes são simples. Tem complexas também. Mas a maioria delas são simples. Não é para fazer isso. Faça isso. Que você vai desfrutar da sabedoria. Porque no final o que o homem e a mulher queriam era o que essa ideia de conhecer bem e mal aqui, a gente precisa entender que é justamente uma capacidade. Porque o hebreu, só para eu fechar com isso aqui é muito importante. O hebreu, ele não pensava que o sucesso era prosperidade financeira. Para ele, o sucesso era a capacidade de você ter um conhecimento que você conseguiria discernir as coisas, ter uma sabedoria para saber como agir de forma prática na vida, diante das situações da vida. Em outras palavras, o que Satanás está oferecendo para Adão e Eva é essa sabedoria. O
que muitos psicólogos, terapeutas, coaches, gurus e outras religiões te oferecem um tipo de sabedoria que tenta te dizer, assim você vai passar por essas questões da vida. Superficial. Às vezes são profundas, mas são superficiais, porque elas não vão no problema. Elas não vão na raiz do seu coração. Dá uma amenizada. Exatamente. E aí você pensa, não, tá tudo indo bem. O nome disso é pragmatismo. Faz o que dá certo. Faz o que é melhor. Às vezes a Bíblia nos chama a não fazer o que dá certo. Que aos olhos do mundo é o que dá o melhor resultado. Às vezes é o que vai te trazer o pior resultado. Mas você vai ser visto como alguém bem-sucedido. Por isso que Provérbios, o cerne do livro de Provérbios é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você temer a Deus é o princípio para você viver. É o princípio para você não cair nessa cilada de rebelião contra Ele. A base da sua vida tem que ser temer a Deus em tudo. Se Adão e Eva tivessem esse temor, entendessem quem que ele era, estivessem bem conscientes da sua tarefa ali, não teriam caído. Porque o tempo inteiro o texto quer nos dizer, Deus não é responsável pela queda do homem. Não, já estou acabando. Não precisa não, obrigado. Deus não é responsável pela queda do homem. Não foi ele que pecou. Ele deixou o homem em estado de plenas condições de dizer não para a serpente. Mas ele preferiu o quê? A autonomia de Deus. É a mesma coisa. Deus não é responsável pelos pecados seus que ocasionaram problemas na sua família. É o que a gente vai ver. Uma das consequências da queda é que a gente não assume responsabilidades. Você é responsável. Quando a gente olha para a vida de Davi, os traços que tem. Exatamente. E ele era o responsável. Ah, mas foi Deus que fez ele rei, que fez ele ocupado demais, que fez ele... Mas ele era o responsável. E assim como todo homem que é pecador, Davi também era. O principal erro dele não foi só esse. Ele era um homem desleixado. Uhum. Os filhos dele viraram assim, com intriga entre eles, né? Ele se silenciou, ele não cuidou, sei lá com o que ele estava preocupado. Uhum. Ele errou muito na criação dos filhos. Exatamente. E deu no que deu. Um filho matando o outro, depois outro matando o outro para vingar o outro. Um tentando tirar ele, matar ele, O outro tentando roubar o reino, e matar ele. de matá-lo. Então, assim, quando a gente olha para a gente vê realmente como a gente está sempre, tem que estar sempre alerta para não viver em coisas mais sutis, em rebelião contra Deus. Exatamente. É isso que era o meu objetivo. Eu queria completar a aula, porque senão a gente sai assim, meu Deus. Misericórdia. Mas a gente vê como Deus já provém tudo aqui. Só que como eu atrasei um pouquinho, ficou longo, a gente continua semana que vem. Então volte semana que vem para você receber a mensagem de esperança. Para você ver como aqui já não é um... Não, pastor, vamos ficar aqui até semana que vem. Não sai. Só sai depois que eu receber a bênção. Só depois que receber a bênção. Não também, se você já recebeu hoje, saber, Mas você saber qual é as estratégias de Satanás, porque a gente tem uma figura de Satanás muito mal feita na nossa mente. É aquela ideia do capetinha, com os tridentes na mão, rabinho, todo vermelhinho. Essa é a nossa ideia, não? Às vezes muitas assim é que ele sempre está assim para um espírito, para te assustar. Ele faz essas coisas. Ele é mais sutil do que a gente pensa. Exatamente. Ele é um enganador profissional. Se tem alguém que sabe bem da psicologia humana, igual o Nelson falou, é ele. Se tem alguém que sabe falar o que você quer ouvir, é Satanás. Ele é só psicólogo ou ele é psiquiatra? Não, acho que ele é só não vou dizer que ele é psicólogo, porque a gente está demonizando os psicólogos, coitado. Tem bons psicólogos.
Mas ele sabe mexer com as nossas... Ele pode até ser um psiquiatra mesmo, né? No sentido ruim, né? Um mau psiquiatra que te deixa perturbado da cabeça. Mas a gente até vê mesmo assim, algumas manifestações demoníacas no Novo Testamento são muito parecidas com doenças psiquiátricas. Jesus falou, essa pessoa está surda e muda porque tem demônio. A gente não sabe como isso acontece. Quer dizer que todo mundo que é surdo, todo mundo tem doença psiquiátrica, está endemoniado? Pelo amor de Deus, não. O próprio Deus diz que faz o surdo e o mudo. Ele fala isso para Moisés. Então ele faz também pessoas com deficiência. São parte da criação dele também. Mas às vezes Satanás tem esse poder espiritual que é capaz de mexer com as nossas vidas. E se a gente não se apodera da principal antídoto que é Deus, a palavra de Deus, o principal antídoto para Satanás é a palavra de Deus. Eu lembro quando eu era criança, a gente brincava de uma coisa chamada vírus. É uma brincadeira que você está andando assim e sempre aparece uma pessoa do mal assim que vai tentando te contaminar. Eles colocavam esses vírus nas brincadeiras de acampamento como se fosse um demônio. E aí o seu antídoto é sempre tirar um versículo para você afastar o demônio. Mas isso assim, para a gente já treinar, né, na seguinte ideia, o maior ferramenta para você afastar as tentações de Satanás é a palavra de Deus. Jesus respondeu a Satanás, não foi assim, eu sou Jesus e sai daqui. Satanás falava, está escrito. E ele usava a palavra de Deus também, você vê, ele sabe usar a palavra de Deus. Por que uma das advertências principais para os pastores é combater o falso ensino? Mesma figura aqui. Eles usam a palavra de Deus para combater a palavra de Deus. Exatamente. Ele sabe usar a palavra de Deus para combater a palavra de Deus. Muito bem, Leonardo. Continue confiando na palavra de Deus. Então, para a gente ter esse cuidado. Eu dei exemplos muito genéricos aqui. Toda hora que eu preparava isso tudo, eu queria exemplos mais específicos, assim. Porque a gente fala, não, eu não traio minha esposa, eu nem sou casado, eu não tenho esse problema. Mas tem coisas mais sutis aqui, e que estava mais na segunda parte também. Então não falte semana que vem, porque você vai ver uma coisa que eu, quando estudei isso aqui, fiquei encantado. Negativamente. Como é que é? É só uma olhadinha. É só uma olhadinha. Pois é, Isso não tem problema. Eu estou